Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Como parte da cobertura do 10º Olhar de Cinema, eu entrevistei a dupla de diretores do documentário Deus Tem AIDS, no caso Fábio Leal e também o Gustavo Vinagre, este aparecendo pela terceira vez aqui no canal. Anteriormente eu entrevistei também por Lembrou Mais dos Corvos e Vilma. É isso, se vocês curtirem o conteúdo, se inscrevam no canal e até a próxima atualização. Bom, a impressão que eu tive assistindo ao documentário é de que talvez ele tenha demandado um certo tempo para ser realizado, pela densidade do tema, pela questão, é, enfim, da reunião de personagens. No caso, nós temos aqui 7 artistas, é, e também pelo fato de vocês terem outros projetos individuais que foram realizados em tempos recentes. Então, a minha questão vai nesse sentido em relação à gênese desse projeto e a decisão de fazê-los como uma dupla e também como foi todo esse processo de pesquisa e encontro dessas pessoas. Começa, Gustavo. Acho que você que tem que começar, não? É, em 2016 assisti um filme chamado Estou com AIDS, que é do Davi Cardoso, de 85, tá no YouTube, inclusive, para quem quiser ver. E eu fiquei muito impressionado com o filme, assim, tanto para o bem quanto para o mal. Ele é um filme muito, se a gente vê com os olhos de 2021, ele é 100% ofensivo e absurdo, mas ao mesmo tempo ele é um dos primeiros filmes no mundo a tratar sobre esse assunto, ainda que de forma completamente absurda. E eu fiquei muito impactado com esse filme, porque ele também é uma mistura de gêneros, ele é um pouco documentário, um pouco pornô, um pouco terror, e a minha infância foi muito marcada por essa ideia da AIDS, do HIV. Dois amigos da minha mãe morreram de AIDS quando eu era pequeno, e então as ideias de sexo, AIDS e morte vieram ao mesmo tempo para mim, e isso me marcou muito durante a infância, adolescência, início da sexualidade. E aí, quando eu vi, eu lembrei muito de Gustavo, e aí mandei falei com ele, falei, ó, assiste esse filme, e se você pirar tanto quanto eu pirei, eu acho que a gente tem que fazer algo juntos sobre isso, em cima disso. E aí ele assistiu e pirou, e a gente começou a pensar junto. É, Porque, enfim, ele vai poder falar melhor, mas essas questões também. A gente nasceu no mesmo ano, então acredito que toda essa geração de bichas que nasceu nessa data, nesse ano e nesses anos ao redor do início da epidemia tiveram isso muito presente na vida. E aí a gente começou a pensar junto, desenhar um projeto. Exato. E aí, enfim, o projeto passou por várias etapas diferentes. Eu também vi o filme, fiquei maravilhado e aceitei a proposta do Fábio. E aí a gente foi passeando por várias possibilidades de filme, né? Primeiro a gente queria fazer um filme que fosse sobre as primeiras imagens do HIV no Brasil, uma espécie de compilação dessas imagens. E aos poucos a gente foi se distanciando dessa história conforme a gente foi nos aproximando das pessoas que vivem com HIV hoje e percebendo que tem essa lacuna narrativa sobre as vidas com HIV, né? Enquanto tem muitas narrativas que se passam nos anos 80, no auge da epidemia, com mortes, até hoje, né? Esse é o recorte histórico que se faz na maioria dos filmes. A gente percebeu que tinha essa lacuna sobre os dias de hoje, né? Essas pessoas hoje. E a gente foi abandonando essa ideia aos poucos. Enfim, no fim das contas, ficou algo disso no filme, que é aquela pequena introdução inicial, né? Mas que também a gente fez questão de não reiterar as imagens e virou uma coisa mais sonora para a gente também, enfim, introduzir, sem perder de vista também o que foi a epidemia no início, né? E a partir dessa
a partir disso, de a gente colocar o filme nos dias de hoje, com pessoas que estão vivendo hoje, a gente acabou fazendo esse recorte dos artistas e como é que eles retratam isso, como é que eles colocam isso em imagem, em som, em corpo, e como se precisa de novos imaginários acerca desse assunto. Como o Gustavo falou, a gente acabou limpando tudo que era imagem, tudo que era visual dos anos 80, justamente porque a gente queria propor novas imagens e novos imaginários através dessas pessoas. Boa parte delas já tinham trabalhos a respeito disso. Uma delas fez especialmente para o filme uma performance, criou para o filme uma performance. E a gente tem também um médico ativista que a gente enxerga ele também como um artista, né? Ele traduz poemas lindamente, ele, enfim, frequenta saraus e lê poemas lindamente, que é o Caroé. E então foi assim que o filme, do jeito que ele é hoje, se compôs. Assim, demorou realmente alguns anos até a gente achar que repórter era esse. Uhum. A próxima questão que eu gostaria de lançar é sobre um caráter provocativo que existe no documentário. Eu vi que ele já tem uma distribuição comercial segurada nos cinemas pela Vitrine Filmes, e todas as publicações que existiam, você via uma manifestação em relação, por exemplo, ao título, embora ele seja justificado dentro do próprio documentário com a presença de um artista que, enfim, criou um poema com esse título, Deus tem AIDS. E dentro também do próprio documentário, há também ao menos uma performance que também tem esse caráter provocativo. Eu me pergunto como que foi para vocês lidar com justamente com essas provocações, ao mesmo tempo em que também vocês fazem uma investigação em relação a como é ser uma pessoa que vive com HIV hoje em dia. Uma vez que, como o próprio documentário exibe, existem muitas questões como, por exemplo, a questão do indetectável, intransmissível, e também de você poder, ao contrário de 30 anos atrás, você poder conceber uma criança, você ser uma mulher com HIV e conceber uma criança cujo vírus não foi transmitido. Então, eu tenho interesse em saber sobre esse aspecto, de lidar com esse caráter um tanto, como eu posso dizer, didático que o tema exige, de dizer como que é essa realidade hoje em dia, ao mesmo tempo em que também vocês lançam essas provocações para o espectador. Posso começar? Não sei. A gente tinha essa intenção de mostrar essas pessoas vivendo, né, e não elaborar muito. A gente queria fazer um filme que fosse realmente que comunicasse com as pessoas, né? Algumas das críticas, inclusive, falam, né, que a gente usa muito o documentário convencional, porque a gente queria, de fato, através das entrevistas, que houvesse uma conexão desses personagens com as pessoas e que tivesse esse tempo deles olharem para eles e deles serem vistos, né? E as performances seriam por si só a brincadeira mais de linguagem do filme, né? Que cada performance seria gravada de uma maneira, de acordo com a criação do artista mesmo, né? E eu nem sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu estou tentando chegar no fio onde que eu quero agarrar, que eu não estou alcançando. Mas, dito isso, enfim, são pessoas complexas, eu acho que cheias de nuances, e é claro que nem tudo vai agradar a todo mundo, e alguém pode se sentir provocado por alguma coisa e outra pessoa por outra completamente distinta. Eu acho que o filme ele tenta abraçar o discurso dos personagens sem julgamento moral. Então, quando
o poema do Marcos Visnadi, que é o poeta, né, que tem um verso que diz Deus tem AIDS, é, é uma provocação e a gente abraça isso, assim como a gente abraça o cu sangrando da Pauli, assim como a gente abraça o Caco, que é uma simples conversa numa praça, é, enfim, e a escolha disso como título, não sei nem se a provocação é isso, né? Pode ser visto como provocação para uns, para outros não. Tem gente que acredita que Deus é tudo e criou todas as coisas, então para mim é muito natural que Deus tenha AIDS, né? Se Deus está em todas as coisas, ele está no vírus também. Então, olhando por esse lado, não é nada provocador o título, né? Então acho que depende muito de quem está vendo. Não sei se a Eu acho um pouco engraçado essa história de... eu li alguns... Lançamento virtual é engraçado, você fica meio que dependente da bondade de estranhos que venham para você dizer o que acharam, então você fica catando na internet. Aí tem esse site Letterboxd, aí tinha alguma, não sei se foi numa crítica em algum site ou se foi no Letterboxd, alguém falando que o filme não era tão provocador quanto o título. E eu acho meio engraçado isso das pessoas esperarem muito uma coisa muito absurda, porque o título do filme é Deus tem AIDS, sabe? É, eu não vejo, assim, eu entendo que pode ser polêmico e tal, mas esse conceito de que Deus, Jesus, Deus, essas figuras religiosas máximas estão com as pessoas mais marginalizadas, não é nosso, né? A figura de Jesus é andar com prostitutas, com pessoas renegadas pela sociedade. A gente até achou um vídeo recente do padre Júlio Lancelotti falando textualmente: Deus tem AIDS, Deus tem Covid-19, Deus é uma mulher negra. Então faz parte dessa concepção de que Deus está nas pessoas que mais necessitam, né, da nossa atenção, do nosso olhar. Acho muito esquisito quem se ofende com um título desse. Acho, sei lá, cristianamente esquisito alguém se ofender porque Deus tem AIDS. E sobre as provocações, a provocação dessa performance específica, a do sangue no cu, da Pauli, uma das coisas que eu mais gosto nesse conjunto de personagens que a gente acabou colocando no filme é que cada um vai para um lugar, às vezes parecido um com o outro, às vezes muito diverso. A gente tem duas versões de sangue, uma muito singela do sangue do diabético, né? E outra muito chocante para muitos, que é a do sangue no cu. E para mim, o mais bonito é ver que cada um faz disso e coloca isso dentro da sua história de vida, do seu arcabouço de vida, de história, do seu arcabouço teórico, de tudo, assim. Tem pessoas que querem se integrar, que querem ser integradas à sociedade, que estão marginalizadas, mas não querem mais ser. Então, e tem pessoas que sempre foram marginalizadas e estão confortáveis na margem e querem continuar na margem e querem usar isso para provocar as pessoas que as colocam na margem. Então, se provoca, acho ótimo. Assim, tenho visto muito filme bom moço. Assim. Embora a gente tenha uma visão política macro muito forte em relação ao governo e a forma como o governo trata essas questões, não, não nos interessa assim, não ter contradições dentro do filme. Um filme com contradições é ótimo, que cada pessoa responda às suas questões sozinha, com amigos, converse sobre. Uhum.
Eu quero voltar a um ponto que vocês já abordaram de certa maneira, que foi sobre como que é registrado a pandemia da AIDS no cinema. A gente tem muito, como ali obras centrais do cinema, por exemplo, Filadélfia, A Vida Continua, na literatura teve o Noites Felinas, e em tempos mais recentes, esse tema continua sendo debatido, mas na verdade ele resgata o passado ao invés de trazer as realidades da contemporaneidade dessas pessoas, que é bem distante do que a gente vivenciou lá na epidemia dos anos 80 e início dos anos 90. Como vocês avaliam em relação ao que é produzido hoje em dia, em relação a pessoas que vivem com HIV, se de certa forma esse documentário até fez vocês repensarem e até mesmo planejarem na ficção inserir, enfim, personagens nesse contexto atual em que é possível você viver com HIV e ter uma vida normal. Começa, Gustavo. De fato, a gente sente muito isso, eu acho, que ainda até hoje são visões historicistas que se falam dos anos 80, de uma maneira às vezes romantizada ou dramática, porque é uma situação dramática, de fato. E isso, de certa forma, gera um apagamento do que acontece hoje, né? Para a gente foi muito surpreendente, enfim, quando a gente estava lá no começo da pesquisa, perceber que ainda morrem 12 mil pessoas por ano no Brasil de AIDS, sem acesso ao medicamento, uma, uma doença que poderia ser controlada. E como isso vem justamente desse apagamento, de se falar de hoje, dessa reiteração desse medo do passado. O HIV e a AIDS continuam sendo um grande tabu, né, na sociedade e o estigma é muito forte justamente por ser uma doença associada ao sexo. As pessoas, a maioria das pessoas que têm HIV estão no armário, não falam sobre isso porque gera vergonha, gera acusações de promiscuidade, gera vários possíveis traumas. É, e, é, e é isso, enfim, basicamente a gente queria muito falar sobre esse apagamento, silenciamento da sexualidade cada vez maior, enfim, na sociedade, né? Inclusive, a gente falou muito sobre isso, sobre as campanhas que existiam antes sobre prevenção, que hoje basicamente só se restringem ao carnaval. Quando se fala de camisinha, se fala no carnaval sobre PrEP, o tratamento, a profilaxia, a pré-exposição não se fala, a maioria das pessoas nem sabe que existe essa possibilidade de tomar um remédio todo dia e ficar e não pegar HIV por mais que você se exponha. Não sei se eu respondi, não lembro o final da sua pergunta. Eu queria ver mais filmes sobre, em relação a filme exatamente, eu não consigo te dizer assim, tal filme é sobre ou tem uma personagem soropositiva em 2020, em 2021. Não sei que filme é esse, sabe? Uhum. De ficção ou de documentário. E na televisão, eu sei que o Globoplay lançou uma série não sei se é mini docs ou são, não sei qual é a duração de cada episódio, mas e não sei qual é o enfoque, mas eu acho que eu não sei, acho que nosso filme pelo menos tenta ir além do é normal, sabe? É normal e é um monte de outra coisa, assim, é algo que faz parte daquela pessoa a partir daquele momento e ela transforma isso é, a partir como eu falei, da história de vida dela, dos seus interesses, né? Até quando ela transforma isso em um objeto artístico, a gente vê
artes completamente diferentes umas das outras, com o mesmo tema central, né, que é o HIV, a AIDS ou estar, sei lá, conviver, viver com HIV dentro de si. Então, compreendo no sentido de é muito mais dramático você falar de uma pandemia, e a gente está vendo isso agora um pouco, e mas ao mesmo tempo, o que de novo você vai trazer para um filme passado nos anos 80 e tal? O que além de uma pessoa emagrecendo, como diz um dos nossos personagens, o Caco, definhando, que é uma palavra que as pessoas gostam de usar, as pessoas definhavam e tal. Não sou partidário do não pode fazer, mas tá, já que você vai fazer, qual é no que a tua visão difere dos outros, né? E por que não pensar um pouco agora? Tem muita gente ainda se infectando. No Brasil, a gente, os números dos últimos anos não dá para entender muito bem. Do ano passado, por exemplo, está muito mascarado pela não ida das pessoas aos médicos, aos centros ao SUS, enfim, por conta da pandemia. Tem caído um pouco por conta da PrEP, principalmente puxada por São Paulo, que é uma cidade onde essa informação circula mais. Em diversas outras cidades sobra PrEP, porque não tem uma campanha de conscientização das pessoas. Tem um documentário da Suzana Lira sobre PrEP, mas tem muita, muita, muita gente vivendo com HIV no Brasil e com medo, né? É muito maluco isso, como você falou, vive-se normalmente no sentido da saúde, mas ao mesmo tempo não, porque você vive escondendo um segredo, né? Uhum. Acho que a gente chegou num ponto que para grande parcela da classe média alta, se vive bem, e aí se acha que não precisa falar do assunto, porque nem sabem que quem está morrendo são as pessoas pretas na periferia, que não têm acesso, sofrem homofobia diariamente e têm medo de sequer ir fazer o teste. E aí se chegou num lugar assim, eu também não falo porque eu não preciso falar, porque tá tudo bem, que eu tomei um remédio e é que nem diabetes, tomei um remédio, mas é isso. E a gente também pode argumentar que é isso. Não existe uma preocupação de colocar personagens com diabetes em filmes. Não existe. Por que não existe? Não existe porque não tem estigma associado a isso, né? Eu acho que o ponto é o estigma. As pessoas não falam por medo, por vergonha, porque o sexo é uma coisa considerada suja ainda na nossa sociedade, né? Então, eu sempre começo e não termino os meus pensamentos, mas Mas é é algo. isso. E por trás disso eu acho que tem também a ideia do você se contaminou porque você fez alguma coisa errada, alguma coisa safada e errada. Exato, e a culpa é sua, né? Diferente de alguém que tem câncer ou tem diabetes, que é algo que aconteceu, ou é genético, ou, enfim. A minha outra questão é justamente sobre estigmas. O que vocês refletem em relação a eles, assim, para um futuro próximo, depois da experiência de fazer esse documentário? Porque eu acho até irônico como a ciência avançou a um ponto de que, enfim, a pessoa com HIV ela pode ter uma vida normal, sobretudo por conta dos antirretrovirais, do tratamento médico, mas ao mesmo tempo ainda existe em 2021 alguns empecilhos que fazem com que essa pessoa passe por alguns entraves. Eu, por exemplo, conheço um amigo que ele vive com HIV e ele falou, estava conversando com ele sobre viagens, ele falou, Austrália, quando eu citei a Austrália, ele falou, Austrália é um país que eu não vou porque lá eles têm fortes restrições a pessoas que vivem com HIV, e isso em vários outros países.
O que vocês refletem em relação a acabar com esses estigmas? De certa forma, vocês ajudam essa discussão com um documentário, mas vocês pensam que mais pessoas que vivem precisam verbalizar isso mesmo com todos os preconceitos que elas vão enfrentar? Vocês acham que precisa existir mais campanhas públicas de prevenção? O que está faltando? Mais retratos na literatura, na teledramaturgia, no cinema, que, enfim, trazem à tona essa realidade? O que vocês refletem para acabar? Acabar não, né? Que nunca acabará, mas para amenizar esses estigmas que existem ainda. Acho que todo mundo tem que falar. Quem tem, quem não tem, quem vive com, quem não vive com, quem o governo, as televisões que são concessões públicas, mas mesmo se não fossem, sabe? Colocar esse assunto de volta como um assunto, porque é um assunto, é uma doença que, a AIDS é uma doença que mata entre 10 e 12 mil pessoas por ano que não precisavam morrer. Hoje a gente tem, não sei se essa questão da pandemia se ajuda ou atrapalha no sentido da conscientização de uma pandemia. Se a pandemia de Covid ajuda ou atrapalha a pandemia de HIV/AIDS. Porque ao mesmo tempo em que as pessoas que não tiveram noção do que é viver numa pandemia estão tendo uma noção muito grande agora, mas muitas delas vão relativizando os números, né? Aí, se todo dia morre 1.000, não, mas agora é só 500, então tá tudo bem. Mas é isso, cada número desse é gente, é uma pessoa, é uma pessoa que poderia fazer um belo livro, ter uma família incrível, ser um amante maravilhoso, enfim, é uma potência que se apaga. Então, são 12 mil potências que se apagam por ano por uma doença que é controlável, que não vira uma doença, uma condição que é controlável e não nem virará uma doença no resto da vida dessa pessoa. Então, é isso. Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. Acho que as pessoas que vivem com HIV têm o direito de não abrirem sua sorologia. Nem todo mundo tem que ser um ativista do que se é. Ao mesmo tempo, assim como em todas as outras questões das chamadas minorias ou das pessoas que são oprimidas, se você não vai ali para o front, talvez não tenha gente bastante para ir por você. Então, acho que essa é uma ideia que tem que ficar sempre na cabeça da gente, assim, em relação à homofobia, transfobia, à sorofobia e todas essas outras, o racismo, enfim. Meio isso. Gustavo, você gostaria de acrescentar algo? Ou... Não. Ok. Carlos, o tempo está acabando, mas só gostaria de lançar uma questão rápida em relação aos seus projetos futuros. Eu queria saber, Fábio, que eu soube que você vai debutar no formato de ficção em longa-metragem. Eu queria só saber qual seria esse projeto, se puder falar brevemente sobre ele, que eu vi que você estava envolvido com o Vale dos Homossexuais e Cosplay. Queria saber qual deles deve vir antes. E o Gustavo, se também puder falar brevemente sobre o Desaprender a Dormir, quais foram as inquietações que, de certa forma, te inspiraram a fazer esse filme. Eu assisti no CineBH, mas não tive a oportunidade, o tempo para, enfim, entrevistá-lo em relação a esse filme em particular. Quer começar? O Desaprender a Dormir era um filme que eu tinha vontade de fazer desde 2014, logo depois do Nova Dubai, e nunca tinha visto a oportunidade, assim, até tinha tentado alguns poucos editais, mas já sabia que ia ser muito difícil, já que incluía sexo explícito. E aí a pandemia foi um momento que eu falei, bom, eu acho que eu faço agora de maneira caseira, senão eu nunca vou fazer. Aí eu adaptei todo o roteiro para
para ser feito em isolamento, dentro aqui da minha casa, com alguns atores remotamente sendo dirigidos, inclusive o Fábio, que faz um papel. E, enfim, acho que era muito uma reflexão também sobre a reprodução da imagem sexual hoje em dia, essa superexposição a esse tipo de imagem, o que que isso pode gerar, e, de certa forma, a nossa vida, enfim, nesse capitalismo que nos obriga a ser empresas de nós mesmos, né? Essa ideia de se vender e também como as redes sociais atuam, né, no nosso cérebro e como isso gera ansiedade. Acho que é um filme meio cheio de angústias. É isso. Você pode falar do próximo ou ainda não? Tá. E aí eu filmei esse ano um longa também de ficção, chama Três Tigres Tristes, que também, enfim, é o meu primeiro longa com dinheiro, né? Enfim, de ficção, com dinheiro. Tem um personagem com HIV, mas também é mais uma das questões do filme, né? Não está centrado nisso. São três adolescentes em São Paulo, se passa tudo num dia, e estou montando o filme agora. Ok. Então, o meu primeiro longa de ficção não vai ser nenhum desses. Vai ser um que eu filmei também durante a pandemia. E até agora o título é Seguindo Todos os Protocolos. E em linhas gerais, sobre sexo na pandemia. É um personagem que eu trago do meu curta Reforma. E ele tentando entender como seria e como fazer um sexo seguro dentro da pandemia de Covid-19. E entre o cosplay e o Vale dos Homossexuais, eu não sei, eu imagino que o Vale dos Homossexuais venha primeiro do que cosplay. A gente ganhou agora um edital de desenvolvimento de longa-metragem aqui no Fucultura, em Pernambuco. E ele está sendo produzido pelo Tiago Macedo Correia. E a gente pretende ter uma versão do roteiro já no ano que vem para entrar nos editais e filmar provavelmente em 2023. Então, em 22 eu lanço Seguindo Todos os Protocolos e em 23 eu filmo Vales Homossexuais. E o cosplay está meio esperando a hora dele. Senhores, é isso então. Muito obrigado pela disponibilidade em considerar essa entrevista e até os próximos projetos, então. Obrigado. Obrigado, eu adorei a máscara ali do... Pois é, viu o trailer do filme? Sim. Quem será que vai sobreviver? Eu tenho também. Não matando nenhum dos meus 3 protagonistas. Ai, gente, mas eu achei muito ruim o trailer. Achei difícil. Eu acho que tem a coisa do... Eu acho que eles vão investir uma nova geração de personagens, mas nenhum daqueles atores que a gente vê no trailer tem uma presença marcante, sabe? Eu não tô entendendo, eu acho que eles estão escondendo o ouro, assim, não é possível que seja só aquilo. Porque daí eu parei para assistir o do 1, do 2, do 3 e do 4. Todos os filmes, nitidamente pelo trailer, são sobre alguma coisa. Então, Esse filme, o trailer, tipo, é sobre um cara que mata pessoas. Nem se toca no assunto de filme de terror. Tipo, que era o mote, né? Enfim, o primeiro era sobre pensar filmes de terror, o segundo era sobre sequência, o terceiro era sobre ser uma trilogia, o quarto era sobre o fim do cinema e a era da internet. Esse é, tipo, sobre nada, não sei. não me entusiasma muito também o fato dos diretores serem mesmo do Casamento Sangrento, que é um filme que eu não gosto muito. Aí eu não quis vê-los também nesse universo do Wes Craven. Mas no momento eu estou preocupado com o Halloween Kills, né, que vai estrear amanhã também. Não gosto muito do de 2018, mas eu tô Dizem que esse é pior do que o de 18. Eu não entendo. Exatamente, eu não gosto muito. E eu senti nesse novo Pânico que é meio pegando carona nisso, assim. A Sidney é tipo uma bad bitch que fala, ai, sim, eu tenho uma arma. Parece meio o personagem da Jamie Lee Curtis, assim, que ficou treinando a vida inteira para se vingar. E muita preguiça.
É, vou manter essa parte da conversa no vídeo. Tá bem. Um abraço para vocês. Obrigado. Beijo, Tchau, tchau. Tchau.